Na última década, para melhorar a performance dos motores a combustão e reduzir o consumo, a indústria automobilística tem investido cada vez mais no desenvolvimento dos turbocompressores. Está aqui o nosso protagonista, ou vilão, talvez, da história. Porque você vai ter que, assim, para você tirar de letra essa questão, fazer tranquilamente, você tinha que entender um pouco de motor com turbocompressão. Sinceramente, eu não entendia. Eu fui pesquisar na internet, vou assumir. Se eu fosse resolver essa questão no dia que vocês resolveram, no dia do Enem aí mesmo, eu teria que apelar para o que normalmente cai mais, que é o que a FUVEST, o Enem, o Unesp, quase todos os vestibulares adoram, que é falar de coisas, transformações adiabáticas, transformações rápidas, em que você comprime aí ele esquenta, você expande o gás rapidamente, não dá tempo de trocar calor e ele resfria, que nem quando você sopra, faz biquinho e sopra, né? Sai o ar frio, porque o ar sai, expande rápido e sai um ar mais friozinho. Então eu ia para apelar, porque realmente eu não entendo de carro, sou uma negação em carros, tá? Eu sei que tem Fuscas, Kombis e outros carros, pra ter uma noção. Eu nunca me interessei muito por carro. Mas eu, assim, eu gosto da parte de motores, da parte teórica aqui e tal, mas saber como é um motor turbocompressor eu tive que correr atrás. Então eu vou explicar tudo que eu aprendi para ver se fica melhor, mais claro para vocês essa questão, e espero que quando cair na prova alguma coisa assim, caia sobre um assunto que você conheça. Vamos lá. O tubo compressor é formado por duas câmaras distintas, chamadas caixa fria e caixa quente. Então ele vai tentando te explicar, mas mesmo assim acho que não fica claro. Não podia ter um desenho esquemático aí, acho que seria o ideal. Essa questão realmente deu uma vantagem bem grande para quem entendia de motores. É formado por duas câmaras distintas chamadas caixa fria e caixa quente. Então, o turbo compressor é formado por duas câmaras. No interior, então, você começa a imaginar, né, que tem duas câmaras. Eu vou fazer um desenho melhor, né? Na verdade, eu vou pegar emprestado uma imagem que eu achei, daqui a pouco eu coloco. Mas vamos tentar ver como que você tentaria imaginar isso. Tem uma caixa fria e uma caixa quente. No interior de cada uma dessas caixas existe um rotor. Rotor é tipo turbina, tá? Isso aí acho que dá para entender. É uma coisa que você deveria, tá? Tem livros didáticos, livros de literatura. Se fala em rotor, é uma coisa que gira quando você empurra, tipo uma hélice, né? Em ambos existe um rotor e ambos são interligados. Cadê? No interior de cada uma das caixas tem um rotor em uma e na outra. E ambos são interligados por um mesmo eixo. Então eu imaginei aqui, né, uma hélicezinha aqui, um eixo conectando aqui e outra hélicezinha aqui. Quando uma gira, a outra gira junto, porque estão presos por um mesmo eixo. Com a caixa quase quente, desculpa, com a caixa quente instalada no coletor de escapamento, a passagem dos gases faz girar o rotor. Aqui realmente eu já não entendia muito. Para mim, o escapamento era aquele tubo que fica embaixo do carro que sai a fumacinha, né? Então ele conectou aqui de algum jeito. Eu imaginei que o escapamento passava por dentro da caixa. Só que o que acontecia depois daí, você vai ver daqui a pouco, você vai ver que esse escapamento escapa por aqui, depois passa pela caixa. Isso eu não consegui ver pela pronunciar da questão, só consegui imaginar que o escapamento então foi direcionado para cá e fazia essa hélice girar e fazer essa aqui girar. Consequentemente, gira também o rotor da caixa fria, produzindo a compressão. Sinceramente, como a compressão acontece quando você gira o rotor, até hoje eu não entendi exatamente, mas deve virar um motor que faz ao comprimir ali o gás. Então, aqui teria um gás, seria comprimido. Agora, de onde vem esse gás? Para mim, no texto não ficou claro. Daqui a pouco você vai ver que esse gás vem de fora, é gás ambiente. Eu fiquei na dúvida se era um gás do escapamento que acabava vindo para cá, mas achei estranho, né? Você reconduzir o gás do escapamento, mas podia ser. Mas tem algum momento que eles falam que essas caixas não se comunicam, a não ser pelo eixo. E no motor da caixa fria, outro chama caixa fria por quê? Né? Se aqui o gás é quente. Então, assim, gerava um questionamento, mas não ficava claro. E aí produz a compressão. Pronto, aí comprimiu. Agora, de onde esse gás comprimido vai? Né? E se você comprime um gás, o que acontece com ele? Ele esquenta. Se for muito rápido, não deu tempo de trocar calor com o meio externo. Mas ele não fala que foi uma compressão rápida. Né? Então, outra coisa que você deveria entender de motores. Ou saber, olha, eles adoram compressão diabática, então deve ser. Bom, eu acho que realmente a UENEM pecou aqui nessa questão. Ela não é de conteúdo assim, só de ensino médio.
Em alguns modelos, é instalado entre a turbina e a câmara de explosão um dispositivo denominado intercooler. Tá, vou empurrar isso aqui para cá. Daqui a pouco vai ter um desenho muito melhor que esse, tá? Uma imagem. Eles instalam, então teria o motor a compressão, que é um motor que faz o gás vir aqui para o escapamento. É aquele motor, isso aí você viu em várias outras questões, já caíram, né? Você tem aqui um pistão, o ar entra por aqui, o ar entra aqui, tem a faísca, acende a faísca aqui, né? E aqui tem o ar que veio, o oxigênio. Com a faísca, com a compressão aqui e o ar que entrou aqui, acontece que é uma explosão, e a explosão faz os eixos aqui mexerem, aí o pneu gira, o eixo gira, e o carro anda, né? E aí esse gás aqui que explodiu, um gás quente, sai daqui para um lado. Então entra um gás menos quente e sai um gás super quente, que é o gás que vai para o escapamento. E deveria sair aqui, mas por algum motivo ele foi reconduzido aqui pro turbocompressor. Minha dúvida é, esse gás aqui sai alguma hora e se ele ficar preso aqui dentro para sempre, né? Para mim isso não ficou claro, né? E na verdade você vai ver que isso aqui, ó, ele vem aqui em cima, porque tem que ter uma entrada desse lado, isso eu só estou pesquisando, onde entra o gás, o ar que está fora, que é o ar ambiente, está fora do carro. Tá. Daqui a pouco vai vir um desenho melhor. Isso aqui é só para tentar entender como que você poderia pensar e o que, que não dava para pensar com o texto. Em alguns modelos, está lá uma turbina de câmara de explosão e não intercooler. Então ele falou que alguns modelos, aqui no meio do caminho, eles colocam outro. Isso aqui para mim só fez complicar. Era uma coisa que já estava complicada, né? Eles colocam um intercooler. Assim, né, que escreve? É. Quem sabe inglês sabe que cooler é de resfriamento, né? Que é de cool, né? Que é frio, né? Cold, frio. Intercooler é de resfriar, que é reconhecido como um dos componentes principais para melhorar a performance dos motores. Ele não explica o porquê que resfriar, né? Uma coisa que resfria, ele nem fala que resfria. Ele só fala que é para melhorar a performance. O intercooler é uma espécie de radiador. Quem não entende de motor ainda não vai lembrar. Às vezes você ouve falar em radiador em algumas questões. Meio que ele faz o quê? Dissipa o calor excessivo dentro do carro, né? Para o carro não esquentar demais. Ou, mais especificamente, um permutador de calor. Aqui já melhorou um pouquinho. Permutar é o quê? Trocar. Ele troca calor com o meio ambiente. Então, intercooler, tudo leva a crer que ele serve para resfriar o ar que chega nele aqui, ó, que está quente ainda. Por algum motivo ficou quente, que é o que ele vai perguntar. Ele é posicionado entre o turbo e o coletor de admissão. Esse é o coletor de admissão, é onde entra o ar onde tem a explosão ali, na cabine de explosão do motor a combustão. Tem um eixo ali, o pistão, tendo como uma das principais vantagens a redução da temperatura do ar quente que sai do tubo. Então ele está te dizendo que algum lugar aqui, que eu não sabia que tinha um lugar que entrava, eu não sabia. O mal é que essa questão não falou que tem uma saída aqui e uma entrada aqui. Ele meio que só fala essa parte dos canos aqui. E ele fala que isso aqui reduz a temperatura do ar quente que vem. Então ele está dizendo, ele está te informando que aqui, ó, esse ar que vem do compressor aqui, sai quente. E é o que ele quer saber. O ar que sai do turbo, que é esse aqui, ó, está em alta temperatura por quê? Aí tem umas questões que você podia já anular sem saber nada. Sem saber nada extra, desculpa. Só sabendo a teoria de ensino médio. Compressão, sofrer uma compressão isocórica. Isso aqui é uma contradição, né? Por que é uma contradição? Compressão está afirmando categoricamente que há redução de volume. Só que quando a transformação é isocórica, esse termo não é muito usado, mas faz parte do ensino médio, tem que saber, significa que o volume é o mesmo que isovolumétrica, é o volume constante. Tá? Então, como que está tendo uma redução de volume a volume constante? Pé, né? Não faz sentido, tá? É uma contradição. Então, A não tem como ser a certa. Compressão adiabática, você desconfia porque a temperatura aumentou. Eu vou te explicar por que quando é adiabática a temperatura aumenta, basicamente porque todo o trabalho que ele recebe vira variação de energia interna pela primeira lei da termodinâmica, eu vou colocar. Vamos pular essa. E é a queridinha dos vestibulares, então pode ser. Sofreu uma transformação isotérmica, de novo é uma contradição, porque com o texto, a isotérmica significa o quê? Isso aí você sabe, né? Então, isotérmica, temperatura constante. Só que ele falou que o gás esquenta, né? Redução da temperatura do ar quente que sai do tubo. E é uma câmara fria que expele ar quente.
Tá? Então, isso aqui não faz sentido. Né? Ela tem uma caixa fria e a transformação foi a temperatura constante, sendo que o ar sai quente, entendeu? C está fora. Agora, B, D e E ficaria na dúvida. Deixa eu ver, tem uma aqui para tirar também. Ele esquentou porque recebeu diretamente calor dos gases aquecidos do sistema de escape. Isso aconteceria se tivesse aqui uma conexão e esse gás aqui do escape viesse em contato com esse gás que está aqui, ou fosse o gás está aqui, que para mim não ficou claro. Ó, caixa quente, no interior de cada uma dessas existe um rotor, interligados para o mesmo eixo. Com a caixa está lá, né? Ele não fala que elas não são conectadas a não ser pelo eixo. Ele só fala que são conectadas pelo eixo, mas que não tem outra conexão, que elas são completamente isoladas, tirando o eixo, não fala, e é assim. Tá vendo? Então eu precisava saber isso. Isso não ficou claro. Então isso aqui não dá para excluir só de cara. Recebeu diretamente calor do motor a combustão que está em alta temperatura. A princípio você não sabe qual a distância que essas caem, elas são relativamente longe do motor, da parte do motor propriamente dito. O escapamento fica distante do motor, mas você não sabe em qual parte do escapamento está aqui, então também não dá para saber muito bem. Então você vai, então o que, que você faz no dia que você cai uma prova, que é um assunto assim, você tem que saber sobre turbocompressor. Você tenta ir pelo que é mais clássico, né, que falar de compressão e expansão adiabática. Agora vamos para uma explicação, vou pegar uma imagem aqui, que eu achei legal, deixa eu ver se eu consigo, trazer ela para cá. Nossa, espera aí, gente. Tá aqui, ó, que imagem legal. Fazer ela um pouco maior. Tá aí, espero que dê para ler, ó. Ó, se tivesse, podia ter um desenho desse, pronto, resolvia muita coisa. Olha só. Então aqui tá, deixa eu até trazer meu desenho. Ó, meu desenho ficou bom, fala a verdade. Tem que ser um desenhista profissional mesmo. Ó, meu Deus, ó, quase a mesma coisa, quase a mesma coisa. Vamos lá. Aqui, ó, esse é o pistão que eu desenhei aqui, ó, tá aqui o pistão. Então, aqui tem a admissão, o ar que entra, aí tem a faísca, explode, e aí sai ar quente com muita pressão aqui, que ia para o escapamento. Aí aqui no desenho, você consegue ver, ó, saída de gás de escape. Tem uma saída que aqui eu não estava claro no texto, tem uma saída aqui, onde esse ar quente sai, mas antes de sair, ele passa pela hélice aqui, ó, e gira a hélice. Então vem um ar quente aqui com alta velocidade, alta pressão, e gira essa hélice do tubo compressor. E aí gira e não vem para cá, ele não esquenta, ó, isso aqui é isolado, não, aqui nem dá para ver, mas tá? Se você pesquisar texto, não tem conexão, a não ser pelo próprio eixo, esse gás não flui para cá, ele sai por aqui, ele continua sendo expelido do carro. Então isso já elimina a letra D, ele esquentou esse gás aqui, ficou quente da câmara fria, porque ele é aquecido pelo sistema de escape. Não, não tem essa transição de temperatura, o gás sai. E aí aqui gira, ó. Então vamos lá. Aí vem aqui o gás quente, entra aqui, gira essa hélice, como tá presa por eixo com essa aqui gira junto, né? E aqui, ó, entrada de ar. Isso aqui é entrada de ar ambiente. Tem uma entrada aqui também, podia ter dito no texto mais claramente. Então tem uma entrada aqui onde o ar que entra aqui é ambiente. Esse é o ar que é comprimido, tá? Esse é o ar que é comprimido. Ele meio que substitui onde teria uma entrada de ar aqui direta para o motor. Ele, em vez de mandar o oxigênio do jeito que ele veio do ar atmosférico, o compressor comprime esse gás de oxigênio, deixando uma maior densidade de moléculas de oxigênio, digamos assim, elas mais pertinho uma da outra, o que vai facilitar o quê? A explosão, que o oxigênio não é é o comburente, não é isso? Então, com o oxigênio mais pressionado, maior quantidade naquele mesmo volume, a explosão é muito mais eficiente, transmite muito mais energia para o carro, aumenta a potência do carro. Essa é a ideia, que não, ele só falou que aumenta, mas aí, agora eu estou te explicando. Então é isso. Entra ar aqui, né? Então o motor explode, empurra o ar aqui quente, gira essa hélice com um ar que estava aqui com a temperatura ambiente frio, né? Relativamente frio, e ele é comprimido. Essa hélice gera alguma coisa, faz alguma maquininha funcionar que espreme esse oxigênio que veio do ar, esse gás aqui que veio do ar, espreme ele, e espreme numa velocidade alta, sendo que não dá tempo dele trocar calor, ele só puff, aperta. É como se tivesse uma espremida nele rápida assim.
E aí, quando ele aperta, agora eu vou te mostrar aqui, aí sim agora é conteúdo do ensino médio, ó. Ele vem com alta pressão aqui, ele aumenta a temperatura. Essa é a parte que ele quer. Esse ar que sai aqui está em azul, ele ainda está quente, ele ainda está vermelhinho, ó. Ele só vai resfriar um pouco, aqui tem uma espécie de radiador que faz parte desse calor sair. Por quê? O ar quente entrando aqui não ajuda a combustão, a explosão. Né? Quanto maior a diferença de temperatura na hora que explode, melhor. Se ele já está quente, você perde um pouco dessa potência que ele poderia ter. Então tem esse intercooler aqui no meio do caminho. Agora, para entender por que, que ele aumenta com uma compressão adiabática, com aumento de temperatura, use a primeira lei da termodinâmica. Tá? Use a primeira lei da termodinâmica, que diz o quê? Q é igual a trabalho mais ΔU. Quando você tem uma transformação adiabática, o Q é zero, que é a quantidade. O que é isso aqui? É a quantidade que ele recebe ou cede para o meio ambiente. Aqui é o trabalho que o gás realiza, que é aumentar ou diminuir o volume. Isso é diretamente ligado com a variação de volume. Vamos colocar isso aqui, ó. Não é o mesmo valor numérico, mas está diretamente ligado ao ΔV. E o ΔU está intimamente ligado, que é a energia interna, a variação de energia interna do gás, está diretamente conectado com o ΔT, que é a variação de temperatura. Se cresce, a variação de energia interna é positiva, a variação de temperatura é positiva, ele esquenta. Se a variação de energia interna é negativa, se ele diminuiu a energia interna, diminui a temperatura. E o trabalho, quando é positivo, significa que o gás expandiu. Quando o trabalho é negativo, significa que o gás foi comprimido. E quando o Q é zero, olha como fica a equação. Zero igual a trabalho mais ΔU, passa o trabalho para cá, o ΔU fica menos o ΔU. Ou seja, quanto mais trabalho ele sofre, né, com isso aqui, ó, o que vai acontecer? O trabalho vai ser sofrido, vai ser comprimido, né? Vai ser comprimido. Então isso aqui é negativo. Ó, vai ficar melhor se eu fizer aqui. Multiplica por menos 1. Faz assim. Isola o ΔU e coloca menos o trabalho. O trabalho vai ser negativo. Menos, esse valor aqui, ó, o tal, que é essa letra grega T, vai ser tipo menos 10, menos 1000, menos 500, só que tem um menos na frente dele, então vai ficar positivo o ΔU, vai ser menos, um trabalho negativo vai dar um ΔU positivo. Significa que o ΔU vai ser mais, ou seja, a variação de temperatura vai ser positiva, ele vai esquentar. Quando você então comprime bem rápido um gás, ele esquenta. Quando você deixa ele expandir, sopradinha, ele resfria, tá? Então, é por isso, ele sofre uma compressão, já que aqui a ideia de compressor também dava a dica de ser compressão a resposta certa. Recebeu diretamente calor do motor a combustão que está em alta temperatura, realmente está em alta temperatura, mas ele está longe. Ele não recebe esse calor, porque aqui é isolado. O que recebe calor é o gás que sai daqui e depois escapa pelo escapamento do carro. Ele só gira aqui a hélice, percebe? Bom, agora você já entende como funciona o tubo compressor. Eu também aprendi, finalmente, agora eu sei mais alguma coisa sobre automóveis. Mas tudo que eu sei sobre automóveis eu aprendi em questões de vestibular, porque realmente eu não vou atrás. Não é uma coisa que me atrai, mas é interessante, tá? Então agora você já sabe. Então a ideia de ser um compressor também eliminava a letra A, porque compressão isocórica é uma contradição, e dava mais um pontapézinho para ser a letra B, que falava de compressão. As outras não falam de compressão. Estou dando macetes caso caia alguma coisa que você não saiba como funciona, que nem isso aqui. Vai por palavra-chave, compressor. Alternativo com compressão. Pode ser pegadinha? Pode, mas para onde corre? Uma hora que cai um negócio desse, tá? Bom, agora se cair sobre tubo compressor novamente, que tem chance, né? Às vezes ele repete o tema, você já sabe como funciona. É uma hélice que passa calor, o gás quente que sai do motor. Esse gás vai embora, sai para o escapamento, mas quando ele gira aqui, gira esse aqui de algum jeito comprime o gás que está entrando por fora aqui pelo ar ambiente, tá? E esse gás comprimido em meio quente passa por um intercooler, dá uma resfriadinha para não atrapalhar a explosão aqui, mas chega bem comprimido, chega com muito gás por metro cúbico aqui por litro. Isso aumenta a explosão, aumenta a eficiência de cada explosão do motor, deixando ele mais poderoso, mais potente. Ufa, beleza? Então, por isso, o gabarito é B de bola.